orientação do oncologista por uma queixa de colesterol elevado. Ela tem câncer de endométrio, diagnosticada em novembro de 2019, tinha só dor pélvica, não tinha sangramento, fez tratamento com quimioterapia, rádio e cirurgia, que foi uma panhisterectomia, finalizou a QT ano passado em agosto, mais ou menos quando foi flagrada essa elevação do colesterol. Ela é menopausada já há 9 anos, tem um histórico de transtorno de ansiedade que ela desenvolveu durante o tratamento da neoplasia e usava desvenlafaxina de 50 miligramas. Faz atividade física regular, hidroginástica uma vez por semana e caminhada diariamente. Nunca fumou, nunca de dislipidemia, então a mãe e o irmão têm dislipidemia, tem um histórico familiar também de diabetes, a mãe foi falecida por complicações do diabetes, doença cardiovascular, mas depois dos 70 anos já. Ela tinha uma pressão de 120/70 na primeira consulta, pesava 56,9 quilos, com uma altura de 1,63. Então, era uma paciente eutrófica, não tinha obesidade, tá? Ela já vinha trazendo esses exames, então a primeira consulta foi em janeiro desse ano. Ela tinha um colesterol total de novembro de 292, com um HDL de 70 e um LDL de 192. O restante do laboratório, absolutamente normal. Já trazia, por orientação do oncologista, ela tinha feito um ecocardiograma de controle depois da QT, de dezembro, que tinha um leve derrame pericárdico, mas uma fração de ejeção normal, não tinha aumento de câmaras também, e o ultrassom Doppler das carótidas de janeiro daquele ano, não tinha nenhuma alteração, não tinha placa de ateroma, não tinha estenose. E aí eu pedi para repetir os exames, né? Para a gente confirmar se aquele colesterol lá de novembro era aquilo mesmo, se não tinha nenhuma troca no laboratório, e se confirmou. O colesterol total de 312, perdão, um HDL de 72 e um LDL de 211. Então, o que a gente faz em relação a esse colesterol elevado, que já foi a queixa da paciente? Então, eu trago para vocês, tá, a bibliografia dessa aula, então, a revisão mais recente da literatura. Eu utilizei o guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2019, que versa sobre o manejo das epidemias, e a atualização última da diretriz brasileira, que é de 2017. Então, são literaturas relativamente recentes, né? E é importante vocês saberem que já desde 2016, a gente teve uma modificação na forma como a gente trata a dislipidemia, né? Então, se vocês estiverem estudando por livros mais antigos ou literatura menos atualizada, antigamente a gente usava o valor absoluto do colesterol para indicar ou não utilização de tratamento medicamentoso. E a gente vai dizer por que isso não é o mais adequado à luz das novas evidências e como é que a gente faz isso hoje em dia, tudo bem? Então, falando um pouquinho de colesterol, né? As lipoproteínas, que são derivadas do colesterol, elas são divididas em 4 grandes classes, separadas em 2 grupos. Os grupos que são ricos em triglicéridos e ricos em colesterol. Então, moléculas ricas em triglicéridos são maiores, são menos densas, são representadas pelos quilomicrons, né, que têm uma origem intestinal e fazem o transporte através da absorção intestinal de lipídios, e as lipoproteínas de densidade muito baixa, que são as VLDL, que têm uma origem de produção hepática. As ricas em colesterol incluem as lipoproteínas de densidade baixa, que é a LDL, e as de alta densidade, que a gente chama de HDL, da sigla em inglês. A gente ainda tem duas outras classes, que são as lipoproteínas de densidade intermediária, que é a IDL, que é de densidade intermediária, que muitas vezes é convertida em LDL depois, e a lipoproteína A, que é uma ligação covalente de uma partícula de LDL com a apolipoproteína, com a ApoA, e aí a função fisiológica dela é pouco conhecida, mas o que a gente sabe é que ela tem uma associação importante na formação e na progressão da placa aterosclerótica. Então, a grosso modo, o HDL é o que se chama de colesterol bom, ou se utiliza essa nomenclatura, né, no mundo leigo, porque ele faz o transporte dos sistemas, então, da circulação de volta para o fígado das moléculas de gordura, e a molécula LDL, que tem uma densidade menor, ela muitas vezes
é a que adere à parede dos vasos e é a principal causadora inicial da inflamação que leva à doença aterosclerótica. Então, do ponto de vista fisiológico e clínico, os lípides mais relevantes, né, no organismo são os fosfolípides, o colesterol, os triglicéridos e os ácidos graxos. Eu não preciso dizer que ter colesterol, que as pessoas falam, eu tenho colesterol, igual eu falo, eu tenho tireoide. Todo mundo tem colesterol, que bom que você tem, né? A deficiência absoluta do colesterol, ela é incompatível com a vida. Até porque os fosfolípides formam a estrutura básica das membranas celulares de todo o nosso organismo. O colesterol, ele é um precursor dos hormônios esteroides, e essa é a sua principal função celular, dos ácidos biliares e da própria vitamina D, que não é uma vitamina, na verdade é um pré-hormônio, mas isso aí é uma coisa que a gente pode discutir numa outra aula. Então, como constituinte das membranas celulares, o colesterol, ele atua na fluidez da membrana celular e na ativação das enzimas que estão aí presentes. Os triglicéridos são formados a partir de 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol e constituem uma das principais formas de arma energético do nosso organismo, normalmente se depositando no tecido adiposo, no tecido muscular. Eventualmente, o excesso de triglicerídeos, ele pode se depositar em outros tecidos, né, como especialmente no tecido hepático, levando à doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatohepatite, né. Então, o que a gente sabe, ou o que eu preciso lembrar lá do primeiro ano da faculdade em relação à fisiologia do colesterol? Então, a maior parte do sítio primário de síntese é extrahepático, mas o fígado é, sim, o seu maior regulador da sua homeostase. A absorção do colesterol, se engana quem acha que a maior fonte é a dieta. Na verdade, a maior fonte é a secreção biliar. Então, a gente tem, normalmente, uma reabsorção desse colesterol presente na bile em torno de 50% da quantidade que a gente secreta por dia. Para que esse colesterol seja absorvido, ele é hidrolisado, incorporado às micelas, incorporado por transportador de colesterol, sofre uma reesterificação e é incorporado nos quilomicrons, aí chegando na circulação interhepática. E por que o colesterol elevado importa? Por que a gente precisa falar disso? Por que a gente faz aula e discute como tratar a hipercolesterolemia? Na verdade, o colesterol elevado é um dos principais fatores para a doença arterial coronariana, incluindo o AVC e o infarto. Tem um papel importante também no desenvolvimento da demência de Alzheimer, e o colesterol elevado leva, ou pelo menos inicia, a perpetuação do desenvolvimento de placas de ateroma que reduzem o fluxo das artérias, levando à aterosclerose. Então, se isso é um problema tão grande, eu devo fazer rastreamento universal. Ou em quem que eu devo dosar colesterol? Todo indivíduo acima de 10 anos deve ter a sua análise de perfil lipídico repetida pelo menos a cada 3 anos, e mais em situações mais precoces, se a gente tem um histórico familiar de colesterol elevado ou de doença arterial coronariana precoce, antes dos 55 anos nos homens, antes dos 65 anos nas mulheres. Se a criança tem algum sinal clínico, né, de hipercolesterolemia, que são os xantomas, o arco corneano, fator de risco importante como hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, obesidade, isso parece besteira, mas com a pandemia, que não é a de Covid, mas a de obesidade, a gente tem visto cada vez mais desenvolvimento de diabetes tipo 2 na infância, então, hipertensão arterial na infância, e o tabagismo na infância, nas cidades, isso é menos prevalente, tá? Mas era muito comum, antigamente, ou atualmente, né, no interior, a gente perguntar para as pessoas com que idade você começou a fumar, e a resposta ser 8, 7, 10 anos de idade. Então, essas pessoas, elas têm um risco aumentado e também precisam ser investigadas mais cedo. E qualquer paciente que tem um histórico de alteração no perfil lipídico deve ter o seu exame repetido, que nem eu fiz com a paciente, né? Eu posso ter troca de amostra, eu posso ter especialmente nos pacientes que têm valores limítrofes próximo do normal, porque eu posso ter uma variação de até 20% de acordo com o tempo de jejum, ou mesmo uma variação intrapessoal importante. Então, eu devo confirmar esse meu resultado com uma nova dosagem numa outra amostra. 50% dos adultos americanos têm dislipidemia, têm colesterol elevado. A maioria dos pacientes com aterosclerose tem alguma forma de dislipidemia, a gente vai ver que formas são essas, e quase 80% dos indivíduos com dislipidemia não atingem os alvos de colesterol, apesar do tratamento. Então,
esse é o tamanho do problema que a gente enfrenta falando de dislipidemia. E se a gente está falando de dislipidemia porque ele é um fator de risco de doença cardiovascular, a doença cardiovascular, cujo maior componente é a doença arterial coronariana, ela é responsável por mais de 4 milhões de mortes na Europa anualmente. Isso aqui eu estou usando dados da Europa porque eu peguei o consenso europeu de dislipidemia, que é o mais recente que a gente tem. A prevenção, ela é definida como um conjunto de ações coordenadas a nível populacional ou a nível individual, com o objetivo de eliminar ou minimizar o impacto da doença cardiovascular e das suas implicações nos seus diversos planos. A prevalência de alguns fatores de risco estão aumentando, né? Notadamente, o diabetes e a obesidade. A abordagem do estilo de vida saudável e a redução dos fatores de risco de cardiovascular, como o aumento do colesterol e da pressão arterial, são essenciais quando a gente fala em tentar reduzir a mortalidade das doenças cardiovasculares. O que a gente sabe, de acordo com evidências de estudos prospectivos, é que o evento inicial da aterogênese e a retenção da LDL e de outras apolipoproteínas ricas em colesterol, elas levam ao início da aterogênese na parede arterial. E quanto mais baixos forem os níveis de LDL atingidos, menor o risco. Não há um limite inferior, não há curva J, tá? Por exemplo, Raquel, o que é curva J? Quando a gente tem, a partir de um dado momento ou de um nível, a curva volta a subir com elevação do risco cardiovascular. É o caso, por exemplo, vamos dizer assim, efeito-benefício de esporte, né? Atividade física. Então, a atividade física, quanto maior o tempo, maior a intensidade, menor o risco de mortalidade cardiovascular, excetuando-se os atletas de alto rendimento. Porque a partir de um nível, e muitas vezes vocês vão ver isso, né, de um nível de atividade física, a gente tem uma elevação do risco de doença cardiovascular, por hipertrofia da musculatura cardíaca, aumento do risco de aterosclerose precoce, exatamente pelo grau de intensidade dessa atividade, em que você tem também um grau de inflamação crônica devido à liberação de radicais livres durante a atividade de alta intensidade. Então, no caso do colesterol, isso não existe, tá? Idealmente, né, os quadros de risco, eles devem ser baseados em dados de coorte específicos de cada país. A gente sabe que no Brasil a gente não tem esses dados, pelo menos não dados confiáveis, de um amplo estudo populacional. Então, a gente acaba utilizando os scores, né, americanos ou europeus para trazer para a nossa população em geral, sabendo que a nossa população brasileira, que tem uma miscigenação muito maior do que a população branca, negra e ameríndia americana, não é exatamente a mesma população, mas é o que a gente costuma utilizar, porque esses instrumentos, e a gente vai ver um deles, eles ajudam na hora de decidir, de tomar a decisão clínica. Os pacientes que têm doença arterial coronariana documentada, pacientes com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ou com múltiplos fatores de risco individuais, geralmente já têm risco cardiovascular alto ou muito alto. Então, nesses pacientes, eu não tenho por que utilizar esses modelos de estimativa de risco. Esses pacientes, eles já têm indicação de manejo ativo de todos os fatores de risco que eles tiverem, porque é um somatório. Então, esses pacientes, muitas vezes, a gente não precisa colocar no score, mas eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso. E aí, a pergunta que todo mundo quer saber. E a partir de qual limite, né, eu devo indicar o início do tratamento? Quando a gente anunciou essa aula no Instagram, foi uma das perguntas que veio, né? A partir de quanto de colesterol total, ou de quanto de LDL que eu tenho que começar a fazer tratamento? Né? E quem é clínico ou não especialista, normalmente quer um limite para indicar intervenção. O que a gente precisa entender é que no caso da dislipidemia, o risco ele é contínuo. E tanto maior quanto maior a dosagem. Não temos um limite ou um ponto de corte claro a partir de qual uma droga está automaticamente indicada em todos os casos. Isso é verdade para todos os fatores de risco contínuos. Colesterol, pressão arterial, glicemia, tá? E o risco de 10 anos de mortalidade, ou o risco lifetime, que é o risco da vida inteira, são abordagens que ilustram o impacto dos fatores de risco para pessoas mais jovens e nos ajudam nesse sentido, né? Então, o que é fator de risco para doença cardiovascular? Tudo
que está listado aqui. E aí, para além do óbvio, a gente tem a privação social, que é uma pessoa que tem pouca interação, que no caso agora, meio que todos nós, na pandemia, né? Assim, né? Exceto privação social do ponto de vista de convívio, a gente tenta burlar isso com as tecnologias. Mas uma pessoa que tem uma rede social ruim, com poucos amigos, sem uma relação forte com a família, essas pessoas morrem mais de doença cardiovascular do que as que usam. Obesidade, especialmente a obesidade centrípeta, então o IMC e a cintura abdominal são 2 fatores de risco para a doença cardiovascular. O sedentarismo, estresse psicossocial, seja ele agudo ou crônico, história familiar de doença cardiovascular precoce, a gente precisa questionar isso ao paciente quando ele chega para você para fazer uma boa história clínica, e essa daí são as idades. Histórico de doença inflamatória crônica autoimune, e aqui a mais clássica é a artrite reumatoide, tá? Doenças psiquiátricas maiores, tratamento para HIV/AIDS, né? Os antirretrovirais são medicações que levam muitas vezes à obesidade, resistência insulínica, tanto quanto a doença crônica pelo HIV. Então, a doença crônica pelo HIV também leva a uma aterosclerose acelerada. Doença renal crônica, e esses pacientes eles morrem de doença coronariana, né, ou de doença cardiovascular em geral, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono e a doença hepática gordurosa não alcoólica, a NASH, né? Para pacientes aparentemente saudáveis, que nem a nossa doente do caso, que eu não tenho muitos fatores de risco, ela não é diabética, ela nunca teve doença coronariana antes, eu devo utilizar a estimativa de risco. E esse é um dos aplicativos que eu indico para vocês, é o que eu utilizo, tem vários, tá? Esse é do American College of Cardiology, ele tem a versão em português, ele é bem simples de utilizar, você insere os dados do paciente, as variáveis, a idade, gênero, se fuma ou não, qual que é a pressão sistólica do paciente quando ele está com você, e o colesterol total. Você insere esses dados, ele te devolve qual que é o risco. Tá? Opa, voltei sem querer. Seguindo. Então, o colesterol total, o que ele representa? Ele mede a combinação de HDL, LDL, VLDL no sangue. O VLDL é um precursor do LDL, que muitas vezes está elevado quando a gente tem uma dieta com excesso de carboidratos e gordura, que muitas vezes são convertidos em VLDL e triglicéridos. Essas duas frações do colesterol, VLDL e triglicéridos, são as que mais têm relação com a alimentação. Diferente do que se acha, a dose. Os níveis de LDL pouco têm relação com a dieta rica em açúcares ou rica em gorduras. Quando a gente faz uma dieta absolutamente hipolipídica e hipoglicídica, muitas vezes o impacto disso no LDL é menor do que 10%. Então, não é por aí o caminho, apesar de que melhorar a alimentação é importante para qualquer paciente, tá? Colesterol menor que 200 é considerado saudável na maioria dos casos, né? A medida padrão do perfil lipídico, ela mede colesterol total, HDL e triglicéridos. Na maioria das vezes, o que a gente faz é o LDL-C, que é o LDL calculado, pela fórmula de Friedewald, que é a que está aí para vocês. Na população geral, um LDL calculado e um LDL medido, eles têm uma correlação muito forte. Quando que isso não é verdade? Quando eu tenho uma hipertrigliceridemia. Então, quando eu tenho triglicéridos acima de 400, eu não posso utilizar essa fórmula, e aí eu preciso usar a medida de LDL e não o cálculo pela fórmula, tá? Então, excesso de calorias, açúcar e álcool são convertidos em triglicéridos e isso é estocado nas células adiposas. Simples assim. Pacientes com sobrepeso, sedentários, tabagistas ou que consomem em excesso carboidratos ou álcool tendem a apresentar triglicéridos elevados, que é o que a gente vê mais no paciente metabólico. Um HDL baixo pelo sedentarismo com um LDL elevado, né? Um triglicéridos acima de 150, ele já está como risco aumentado para síndrome metabólica. Vocês veem que o LDL não é fator para síndrome metabólica, tá? O triglicérido, se ele estiver muito elevado, especialmente acima de 1000, a gente tem um risco aumentado de pancreatite aguda. E tá aí a indicação para tratamento especificamente do triglicérido, tá? A gente normalmente não indica tratamento medicamentoso de hipertrigliceridemia, a não ser que ela esteja acima de 1000, porque normalmente uma dieta adequada já leva a uma normalização do triglicéridos. Os fibrados, que são as drogas que
primeiramente triglicérides, se tornam, então, nos pacientes com hipertrigliceridemia grave, a terapia de primeira linha. Apesar do que algumas estatinas também podem ser utilizadas para reduzir o LDL nesses pacientes em associação, a depender do caso. E aí eu preciso ou não fazer jejum? A história do jejum de 12 horas, que eu bato muito nos meus pacientes no consultório, que não é necessário, tá? Então, um jejum de 8 horas já dá conta da gente reduzir o triglicérides, tá? Tradicionalmente, isso sempre foi coletado em jejum. O que a gente viu em revisões sistemáticas recentes é que a diferença entre colesterol em jejum ou não é muito pequena, não tem uma diferença clinicamente significante. Os laboratórios já trazem o resultado com jejum, sem jejum, então não tem por que a gente pedir para o paciente fazer jejum de 12 horas se o impacto disso no colesterol em si é muito pequeno. A não ser que eu tenha um paciente com hipertrigliceridemia, por exemplo, familiar, que eu tenho valores de 2.000, 3.000, 5.000 de triglicérides, e eu preciso avaliar a terapia, talvez nesse paciente faça sentido. Numa triagem em geral, isso se mostra desnecessário. Então, o que é dislipidemia, ou qual que é o meu tipo, a minha classificação laboratorial da dislipidemia de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia? Hipercolesterolemia isolada é quando eu só tenho aumento do HDL, do LDL, normalmente acima de 160. Hipertrigliceridemia isolada, quando eu tenho triglicérides acima de 150 ou 175 fora do jejum. Hiperlipidemia mista, quando eu tenho LDL e triglicérides elevados. E síndrome de dislipidemia com HDL baixo, quando eu tenho HDL menor que 40 nos homens, menor do que 50 nas mulheres. Eu preciso determinar, quando eu recebo um paciente, qual que é o tipo de dislipidemia que ele tem, porque isso vai ter um impacto de qual que é o tratamento que eu vou fazer. Então, quando eu utilizo a gente vai pensar em tratar os pacientes, a gente vai classificar esses doentes de acordo com o risco. E se eu fiz uma pergunta lá no Instagram há pouco e alguém respondeu, foi o Lucas, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe um paciente com dislipidemia é estratificar o risco desse paciente. Se eu tenho um paciente com doença aterosclerótica já documentada, seja ela clínica ou por imagem, o paciente já tem um infarto, tem angina instável, tem um score de cálcio elevado, isquemia no teste de esteira, tem uma história de revascularização coronariana, seja por CAD, seja por bypass, já teve um AVC, um AIT, ou tem uma doença arterial periférica, esse paciente já tem doença aterosclerótica estabelecida, independente do valor de colesterol, e independente, a gente não precisa nem usar o critério, né, de score para esse paciente, porque ele já é de risco muito alto. Mesma coisa um diabético com lesão de órgão-alvo, seja nefropatia, retinopatia ou doença vascular pelo diabetes. Ou paciente diabético com 3 fatores de risco maiores, que a gente viu lá atrás, ou um diabético com longa duração, também esse paciente já tem um risco muito alto. Doença renal crônica grave, com uma taxa de filtração menor que 30, a mesma coisa. Eu botei um monte de asterisco aqui, porque a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Esse paciente é sim de risco muito alto. O que eu devo fazer nesse paciente? Uso ou não estatina no renal crônico? Isso é um capítulo à parte, a gente vai conversar passando no final da aula, tá? Mas para o paciente assintomático, eu vou submeter esse paciente ao meu aplicativo, então ao meu score. Se o meu risco calculado para doença cardiovascular fatal em 10 anos for maior que 10%, esse paciente também tem risco muito alto. Então, o meu alvo de LDL para esse paciente é LDL menor do que 55, LDL maior que 70, eu já devo começar, além da intervenção de estilo de vida, a medicação com estatina de alta potência. LDL entre 55 e 70, eu já posso considerar a terapia medicamentosa pelo risco elevado desse paciente, tá? Lembrar que quem já tem doença aterosclerótica ou diabetes com lesão de órgão-alvo ou doença renal crônica, aqui eu tô falando de prevenção secundária. Então, eu, independente do meu valor de colesterol, eu vou indicar terapia para esse paciente. Paciente com risco alto. Os pacientes que têm fatores de risco muito elevados, em particular um colesterol acima de 310, uma LDL acima de 190, ou uma hipertensão com uma PA maior que 60 por 110. Paciente com diabetes, sem lesão de órgão-alvo, mas com diabetes de longa duração, maior que 10 anos, ou com qualquer outro fator de risco adicional, por exemplo, um diabético que é tabagista, esse paciente já tem um risco elevado, ele também já vai receber intervenção de estilo de vida e medicação em dose plena, se ele tiver qualquer LDL acima de 100. Meu objetivo é um LDL menor que 70 ou uma queda maior que 50% no basal.
Mesma coisa para o renal crônico com taxa de filtração entre 30 e 59, ou um paciente que tem um aneurisma de aorta abdominal, tá? Risco moderado. Quem que é esse paciente? Os pacientes diabéticos jovens. Então, diabetes tipo 1 com menor que 35 anos. Diabético tipo 2 menor que 50 anos. Com diabetes a menos de 10 anos, que não tem nenhum outro fator de risco, só por ser diabético, ele já é pelo menos risco moderado. Normalmente, quando a gente submete esses pacientes ao score, eles vão ter um risco de doença cardiovascular fatal em 10 anos entre 1 e 5%. Então, para mim, o alvo, normalmente, de colesterol para esse paciente é um LDL menor que 100. Se ele tiver um LDL entre 100 e 190, eu vou fazer intervenção de estilo de vida, já posso considerar estatina de poder moderado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. O interessante do aplicativo da Sociedade Americana de Cardiologia é que ele te traz qual que é a conduta sugerida, tá? Mas se esse paciente de risco moderado tem um LDL acima de 190, eu já vou começar a estatina na dose plena. Mas daí você pode dizer, beleza, Raquel, mas se ele tinha LDL acima de 190, ele cai lá no meu risco mais alto, né? Então, eu já teria indicação mesmo de utilizar a estatina. Nem precisava ter calculado o risco desse paciente, né? Então, lembrar que aqui é a gente se preocupar com o paciente que tem já um outro fator de risco, que tem um LDL acima de 100, talvez já seja um candidato a utilizar a medicação. Mas, né, pacientes jovens que têm um LDL entre 116 e 190, que tem um risco calculado menor do que 1%, para morrer de doença cardiovascular nos próximos 10 anos, na maioria das vezes, eu só vou fazer para esses pacientes intervenção de estilo de vida. E aqui no paciente de baixo risco é que está a maior diferença de conduta em relação aos consensos anteriores. É exatamente esses doentes que eu vou deixar de intervir do ponto de vista medicamentoso, que eu vou indicar, sim, uma melhora de estilo de vida. Por que eu deixei de fazer estatina? Rosuva de 5, simvastatina de 10, que são doses baixas de estatina. Porque o uso de estatina por mais de 20 anos, gente, é um fator de risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2. Se é um paciente que não tem um risco de morrer de doença cardiovascular importante, eu dar um remédio que tem um custo, né, por pelo menos 10 anos, esse paciente, a chance dele morrer menor que 1%, o meu NNT, então o meu número necessário de pacientes que eu preciso tratar para prevenir um evento de doença cardiovascular, ele é proibitivo, no sentido de que ele não leva a um benefício pessoal nem populacional. Então, é uma conduta frustra que a gente não deve perpetuar, tá? E então, quando que eu começo? Paciente que tem risco muito alto ou risco alto, normalmente, a gente já vai incluir medicação, a gente vai ver qual lá na frente. Para quem tem risco baixo, eu devo começar primeiro com intervenção de estilo de vida e numa segunda etapa, a depender do que acontecer para obter a meta definida, talvez eu comece medicação. E esse tempo de reavaliação, também alguém respondeu lá no Instagram, muito bonitinho, é que eu preciso esperar pelo menos 3 a 6 meses. Então, não adianta ficar dosando colesterol todo mês, nem a cada 2 meses, gastando dinheiro do plano de saúde do paciente, sendo que eu não vou ter impacto tão rápido, tá? Quanto, por exemplo, uma terapia com estatina. Também comecei estatina, o paciente melhorou o colesterol, eu vou tirar a estatina? Não, eu vou manter. Se a minha ideia não é normalizar o colesterol, é reduzir risco, é uma terapia que eu vou manter por longo prazo. Por isso que eu preciso ter um cuidado maior quando eu vou indicar. Né? É que nem paciente que começa a tomar remédio para pressão. O remédio para pressão só funciona quando eu tomar o remédio, né? Então, eu vou manter esse remédio por pelo menos aí 5, 10 anos para ter esse benefício. Então, não tem por que a gente ficar nem dosando todo o colesterol todo mês, ajustando dose de medicação, começar a medicação, garantir que o paciente está tomando, às vezes dosar o colesterol, aumentar a adesão do paciente, mas a gente, depois que estabilizou, que eu entrei no meu LDL na faixa, eu posso desencanar a dosagem seriada de colesterol. Eu deixei aqui, eu sei que talvez nem todo mundo esteja conseguindo ler, mas esse é um quadro bonitinho do consenso europeu, que eu acho, que é exatamente mostrando em vermelho, né, a minha intervenção concomitante com medicação, e os pacientes em verde, quais são os níveis de acordo com a estratificação de risco, que eu só vou indicar
vamos dizer assim, intervenção no estilo de vida, tá? Então, isso mudou recentemente, eu deixei aqui para depois vocês consultarem, é um quadro simples, é bom para vocês terem para consulta, mas exatamente naqueles níveis que a gente conversou logo antes. Então, como é que eu vou reduzir o colesterol? E aí não é usando o ômega 3 a top term, né? Não é comprando remédio over the counter na maioria das vezes, nem que a gente viu na internet, no Google, fitoterápico não resolve dislipidemia. Ou o paciente não precisava de medicação e gastou o dinheiro sem precisar, ou o paciente precisa de uma terapia específica e não é ômega 3 na maioria das vezes. Então, modificação na alimentação, a gente vai ver que a alimentação é essa, modificação do estilo de vida e tratamento medicamentoso. A estatina, quando bem indicada, é a terapia de primeira linha. As terapias não estatina, elas são segunda linha consideradas, e a gente vai ver quais são as indicações. Então, em relação à modificação na dieta, o tipo de dieta que tem maior impacto, a única, na verdade, tem impacto na mortalidade, é o que a gente chama de dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta rica em fibras, que tem o que a gente chama de conheça as suas gorduras, tá? Gordura boa, poliinsaturada, proteínas SMART, que são proteínas não de origem não animal, então o peixe, especialmente peixes de águas geladas profundas, como o salmão, tá? E as proteínas vegetais, uma dieta mais low carb, mas mais do que low carb, na verdade, é redução de ultraprocessados, então a alimentação mais rica em legumes, verduras e frutas, tá? Então a alimentação mais natural possível, é isso que a gente precisa fazer. O que é fonte de fibra, né? Pães e cereais integrais, tá? Aveia, frutas, legumes, vegetais. Então isso aqui é fonte de fibra. O que eu preciso evitar? Gordura saturada, que é a gordura de origem animal, ou mesmo, aí aqui não é óleos vegetais, né? As gorduras saturadas, a depender dos óleos vegetais, que é a história do óleo de coco, né? Óleo de coco é moda, óleo de coco é R$50 um litro de óleo. Por que virou moda? Porque é caro, né? Óleo de soja, óleo de milho são óleos baratos, que não dá glamour da pessoa dizer que usa, né? Pelo amor de Deus, café com óleo de coco com pré-treino, não, gente. O óleo de coco já está mais do que provado que ele tem muito mais gordura saturada do que gordura poliinsaturada. É muito melhor usar o azeite de oliva ou mesmo o óleo de canola, o óleo de milho, do que o óleo de coco na alimentação, tá? E tudo que for ultraprocessado, né, gente? Batata frita, McDonald's, tudo. Donuts é rico só em açúcar e gordura saturada. Não posso nunca comer? Não, posso, mas não pode ser a base da minha alimentação, né? Que é a base da alimentação do americano. Mas as minhas gorduras poliinsaturadas podem ajudar a reduzir o LDL quando são combinadas com outras mudanças saudáveis. Sozinha não resolve nada. Uma história lá da blogueirinha que diz que você pode escolher todos os remédios e fazer só uma dieta low carb, isso não funciona na maioria das vezes, né? Abacate é uma boa fonte de gordura poliinsaturada, assim como azeite de oliva e óleo ou parte de amendoim. Não é essa parte de amendoim cheia de açúcar e mel e ultraprocessado. É a parte de amendoim integral que pode ser utilizado em quantidades moderadas, então não é tudo que eu quero, né? Com uma banana, com uma fruta, numa alimentação, numa dieta saudável, não tem problema nenhum. E que a gente chama de proteína SMART, proteína inteligente, né? Especialmente o peixe, e aí entra o salmão como principal exemplo, porque é um alimento rico em ômega 3 e ômega 6, e o que a gente vê, aí é estudo observacional, tá? Que o consumo de peixe, pelo menos 2 vezes ao dia, ou 2 vezes por semana, está associado com uma redução do risco de doença cardiovascular e AVC, mas não tem grandes efeitos em relação à dosagem de lipoproteínas no plasma. A American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, recomenda o consumo de peixe pelo menos 2 vezes na semana, tá? Há o que eles chamam de dieta low carb, então você vê que a pirâmide é um pouquinho diferente da pirâmide nutricional que vocês conhecem. A gente tem tido, mais recentemente, um acúmulo de evidências de que uma dieta menos rica em açúcar processado, mais rica em açúcar que vem das frutas, ela está associada à redução da mortalidade e colesterol também, e a gente sabe que isso também pode, inclusive, aumentar os níveis de HDL, então teria um benefício adicional. E a modificação do estilo de vida. É importante,
paciente tem sobrepeso ou obesidade, orientar que ele perca peso, e aí é uma perda de 10% do peso total, não é normalização do peso necessariamente, tá? Então, uma coisa que a gente precisa parar de fazer é dizer para o obeso que é só ele perder 30 quilos que ele vai resolver a vida dele. Na verdade, perda de 10% do peso, ela já é considerada um sucesso no tratamento da obesidade e ela já tem um impacto super importante no controle dos fatores de risco de doença cardiovascular. Se o paciente fuma, ele precisa parar de fumar. Esse a gente não dá para ficar fazendo muita concessão, mas ofereça ao paciente, né? A gente tem, quando a gente fala de cessação de tabagismo, tem que entender se o paciente está numa fase pré-contemplativa, em que ele não aceita a ideia, ou contemplativa, em que ele está motivado, porque o paciente precisa querer parar de fumar, a gente não pode obrigar ninguém a isso. E existe terapia medicamentosa que auxilia o paciente nesse sentido. Daí também é uma outra aula, né? E, claro, exercício, tá? O que eu preciso, como é que eu digo? Vai lá se exercitar para o paciente que não sabe. O que é exercício que ajuda no controle do peso e dos lípidos? Então, iniciar um programa de atividade aeróbica pode aumentar o HDL do paciente em 5% em 2 meses e reduz rapidamente o LDL. Então, é muito mais importante do que zerar a gordura da alimentação, iniciar uma atividade física. E aí, isso é uma coisa importante, quase nenhum, né, praticamente nenhuma das medicações antilipemiantes melhora HDL. O que melhora HDL? Genética, tem gente que tem HDL super bom, não é o caso da minha família, e atividade física aeróbica também tem esse poder. A gente tem que escolher uma atividade que leve ao aumento da frequência cardíaca basal, pode ser uma corrida, uma natação, uma caminhada mais intensa e pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Atividade moderada é aquela em que a gente aumenta em 50% a frequência cardíaca basal. Menos do que isso vira, né, passeio de comadres no parque. Não é essa a ideia, né? Atividade realmente com o intuito de se exercitar. Ah, eu caminho muito durante o dia na minha atividade. É bom, é melhor do que quem passa o dia inteiro sentado. Mas não conta como atividade física enquanto objetivo para controle de fatores de risco. Tá bom, legal, você falou um monte, mas e os remédios? Eu vim para cá para saber o que eu vou fazer quando eu tiver lá meu paciente com 310 de colesterol. Então, eu falei que as estatinas são as drogas de primeira linha. Tenho algumas outras drogas que eu vou falar muito en passant aqui para vocês. Delas, a melhor, que tem o melhor efeito ainda é o ezetimiba, que leva a uma redução da absorção do colesterol que vem normalmente da circulação biliar. O ácido nicotínico, que é a niacina, que seria uma medicação que auxilia especialmente no aumento do HDL, mas a maioria dos pacientes não tolera uma dose suficiente, que são 4 comprimidos ao dia, para ter um benefício, então a gente praticamente não usa, e é uma droga cara também. Sequestradores de ácidos biliares utilizam normalmente em associação com estatina e ezetimibe, não tenho pessoalmente nenhum, muito mais em epidemia familiar, com epidemia muito resistente, a gente não usa isso muito na vida real. E o tal dos ômega 3, né, que a gente vai conversar lá na frente. Então, assim, na maioria das vezes, esse gráfico é interessante também, quando eu tenho doença estabelecida cardiovascular e idade de 75 anos, eu devo começar uma estatina de alta intensidade. Só vou usar a estatina de moderada intensidade se o paciente não tolerar. Se o paciente tem mais de 75 anos, aí eu já posso pensar numa estatina de moderada intensidade pelo risco do paciente fazer miopatia. Se eu tenho LDL acima de 190, que era o caso da nossa paciente, a mesma coisa, a maior dose de estatina que o paciente tolerar. Se o paciente tem risco moderado e eu vou começar a medicação, eu posso começar com uma estatina de intensidade moderada. E só que se o risco dele for maior que 7,5, eu já devo começar com uma estatina de alta intensidade. O que é estatina de alta intensidade? É uma estatina que reduza, a gente quer reduzir o LDL desse paciente em 50%. Então, é rosuvastatina de 20 miligramas, não é 5, atorvastatina de 80, pitavastatina de 4 e simvastatina de 80, que não se usa mais, tá? A dose máxima da simvastatina atualmente é 40 miligramas, porque das estatinas é a que mais cursa com miopatia. Então, a gente não usa mais a dose de simvastatina. Se é um paciente de alto risco, que eu preciso de uma estatina de alta potência, eu preciso partir para outras estatinas que não a simva. Tá? Eu também tenho um leve impacto no HDL e um leve impacto no triglicérides, especialmente a rosuva e a atorva.
São duas drogas que tem na dislipidemia mista, que eu tenho aumento de HDL, de LDL e triglicérides, são duas drogas que muitas vezes normalizam o triglicérides só com isso, não precisa fazer fibrato, tá? As estatinas são a droga de escolha nos pacientes com LDL elevado. O mecanismo de ação é por redução da síntese hepática de colesterol, inibição competitiva da HMG-CoA redutase, que funciona normalmente à noite. Então, é esse o motivo pelo qual a gente prescreve estatina depois do jantar, tá? Ela aumenta a expressão de receptor de LDL na superfície dos hepatócitos, levando ao maior sequestro de LDL, e a gente consegue, assim, uma redução de até 50% do LDL nesses pacientes. Já tem estudo clínico mostrando que previne evento cardiovascular e evento cerebrovascular. As contraindicações são na gestação, na lactação. Então, mulheres com dislipidemia importante que estão grávidas, muitas vezes eu só costumo usar, aliás, só tem indicação de usar ômega 3, nenhuma outra droga antilipemiante, né? E a doença hepática crônica, na cirrose child B e C, normalmente é contraindicação para a gente começar a estatina, tá? Os principais efeitos adversos são miopatia, então dor muscular importante, e elevação de transaminases nos primeiros 3 meses de tratamento. Eu não preciso fazer dosagem sequencial de TGO, TGP e de CPK, mas eu preciso conhecer que esse é um efeito dose dependente da estatina, tá? A estatina que menos cursa com miopatia, para vocês saberem, essa questão de prova normalmente, é a pitavastatina, que é o Livalo, tá? Outros efeitos adversos mais raros das estatinas. Então, o uso a longo prazo pode levar a diabetes mellitus do tipo 2, terror noturno, tem paciente que tem pesadelo. Então, eu já tive paciente que não tolerava estatina porque ele tinha pesadelo, quando a gente suspendeu, ele melhorou. Então, a indicação não é uma droga isenta de efeitos colaterais, é uma medicação que a gente precisa entender direitinho o motivo pelo qual a gente está prescrevendo, tá? Ezetimiba é uma medicação que inibe a absorção de colesterol, ele é seguro, ele é efetivo, ele é normalmente utilizado quando eu não atinjo o alvo de LDL nos pacientes que já estão usando estatina, ou se o paciente tem uma contraindicação formal à estatina e eu preciso usar alguma droga hipoglipemiante, normalmente a ezetimiba que a gente recorre, sabendo que ela tem uma potência menor de redução de LDL do que as estatinas todas. Os fibratos têm indicação na hipertrigliceridemia maior do que 1000, os que a gente utiliza mais hoje em dia são o fenofibrato e o ciprofibrato, especialmente em associação com estatina, aumenta o risco de miopatia, e conseguem reduzir de forma bem mais importante do que as estatinas, aos níveis de triglicérides, mas também tem algum efeito no LDL e elevam também o HDL minimamente, tá? O que eu preciso saber quando eu estou utilizando o fibrato? Quando eu vou associar um fibrato com a estatina, a melhor associação, que leva a menor risco de miopatia, é exatamente o fenofibrato. Então, essa é a medicação que a gente deve preferir quando for utilizar em associação. Os óleos de peixe, que são normalmente compostos de ômega 3 e ômega 6, eles são utilizados especialmente na hipertrigliceridemia acima de 500, quando eu tenho indicação de utilizar uma medicação, ou na dislipidemia da mulher que quer engravidar ou que já está grávida, mas eu preciso pelo menos de 2 a 3 gramas por dia de ácidos graxos de longa cadeia do tipo 3. Então, normalmente, com aqueles top term da vida, então esses suplementos de óleo de peixe que a pessoa compra nos Estados Unidos, compra na farmácia, atualmente, eu preciso muitas vezes até de 11 comprimidos por dia para atingir essa dose. Então, é um tratamento caro, os pacientes não toleram, tem muitas vezes aquele hálito de peixe quando o paciente usa a cápsula de óleo de peixe, e eu não tenho tanta evidência quanto o uso de estatina no tratamento a longo prazo de dislipidemia com redução. As evidências não são tão robustas. Então, é um tratamento mais caro do que estatina, que tem menos efeito e que eu preciso de uma quantidade de comprimidos enorme para atingir a dose diária. Doses menores do que 2 gramas ao dia de ômega 3 não tem efeito nenhum do ponto de vista cardiovascular, então não tem por que eu indicar. Então, o paciente está só gastando R$300 por mês num tratamento que não resolve. É muito melhor ele pegar esse dinheiro e se matricular na academia, ou comprar, vamos dizer assim, ir no supermercado, parar de comprar biscoito, bolacha e começar a investir em vegetal, em legumes, em frutas para melhorar a alimentação. Tá? Eu, pessoalmente, não prescrevo ômega 3 para ninguém, a não ser para as pacientes grávidas que têm dislipidemia importante. Na vida real é isso.
tá? O que eu preciso saber? Eu preciso orientar o paciente, então, da grande variação que eu tenho na história dos suplementos de óleo de peixe, tá? Especialmente em relação à eficácia, tolerância e muitas vezes a segurança, né? Porque são de diversas marcas de farmacêuticas que muitas vezes a gente nem conhece, a gente não tem como garantir que dose é aquela, diferente de uma medicação como a estatina, que tem um controle de qualidade extremamente rígido por uma farmacêutica maior, tá? E muitas vezes, como eu falei, para a gente conseguir a dose adequada, eu preciso tomar até 11 cápsulas por dia, que muitas vezes é uma coisa que o paciente não dá conta do ponto de vista de custo mesmo. E o uso de estatina no doente renal crônico, né? Que foi uma pergunta que surgiu lá no Instagram, achei que vale a gente comentar rapidamente 2 ou 3 slides sobre isso. A maioria dos dados de estatina na doença renal crônica, apesar do doente renal crônico, sabidamente, morrer de doença cardiovascular, tá? Esse paciente é um paciente de muito alto risco, mas os dados de benefícios de sobrevida, muitas vezes, eles derivam de análise de subgrupo, análise pós-ROC e meta-análises de estudos de coorte, mas que de coorte de análise de subgrupo. Então, tem um impacto do ponto de vista de qualidade de evidência muito menor. A gente só tem um estudo randomizado até hoje, que foi o estudo SHARP, que avaliou 6.200 pacientes com doença renal crônica não dialítica, com uma taxa de filtração glomerular na média entre 26, né, entre 26 e 30. Então, pacientes já com estádio 4, estádio 3B, tá? O KDIGO, que é, vamos dizer assim, o pai do tratamento dos pacientes com doença renal crônica, recomenda estatinas para pacientes com doença renal crônica não dialítica ou no pós-transplante acima de 50 anos, que tem uma taxa estimada acima ou abaixo de 60. Então, ele indica terapia com estatina até o clearance menor do que 20. Quando o paciente entra em diálise, tá? Aí eu não devo iniciar nem estatina, nem ezetimibe com estatina. Eu não tenho um estudo robusto para isso. Esses pacientes morrem de doença renal, mas, na verdade, eu não tenho impacto em fazer ou não medicação. Então, é uma terapia que a gente chama frustra. Nos pacientes com a taxa de filtração acima de 60, eu não preciso ajustar a dose, tá? E aí, nos pacientes que já tiveram evento e que estão dialíticos, a gente precisa avaliar se eu vou continuar a terapia, se ela antes estava indicada e o paciente evoluiu para diálise. Depende muito do paciente, da tolerância, a gente não consegue bater o martelo. Mas as clínicas acima de 30, a gente pode manter terapia com estatina, tem impacto na mortalidade desses pacientes. Voltando para o nosso caso, a nossa paciente que chegou para mim, né, ela é inclusive mãe de uma aluna que passou comigo no internato, num plantão ano passado no HGF, eu coloquei essa paciente lá no aplicativo, e coloquei todos aqueles dados que a gente conversou, e aí ele me mostrou que o risco em 10 anos de doença cardiovascular dessa paciente, ele é um risco alto, tá? O risco de lifetime de 39%, e com esse risco acima de 10% em 10 anos, eu já tenho indicação de iniciar uma terapia com estatina de alta intensidade. Além disso, eu preciso controlar a pressão arterial se o paciente fosse hipertensa, eu utilizar a dose de estatina maior que seja tolerada pelo paciente. O paciente não é diabético. Se ele fumasse, eu deveria sugerir que o paciente parasse de fumar e eu não preciso ainda, não há justificativa para aspirina. Até isso é interessante nesse aplicativo, porque se o paciente já é diabético e de alto risco, ele já indica, por exemplo, usar AS, tá? Ele vai discutir ou versar sobre ou iniciar ou não terapia com aspirina nesse paciente. E o que eu fiz foi exatamente isso, né? Rosuvastatina 20 miligramas por dia. A paciente voltou 3 meses depois com uma nova medida de colesterol com uma queda maior do que 50% do basal. Então, o LDL foi lá de 190 para 94, colesterol total de 310 para 188, com o HDL 75, até subiu um pouquinho, era 70 antes. Então, eu tenho uma terapia que foi uma redução com sucesso de mais de 50% do LDL da paciente. Então, eu sim tive uma boa resposta à rosuvastatina. O que eu vou fazer? Diminuir a dose? Não. Mantive. Orientei a paciente que provavelmente a gente vai utilizar isso ainda por muito tempo para ela ter efeito de redução desse risco de doença cardiovascular por mortalidade fatal, evento fatal em 10 anos, tá? À medida, o que vocês precisam, então, quem dormiu, cansou, até agora, o que eu preciso aprender
dessa aula que a gente teve hoje. A medida mais importante, e aí ele fala isso aqui, eu não sei se dá para ver, tá aqui, bonitinho lá no aplicativo. The most important way to prevent ASCVD is to promote a healthy lifestyle throughout life. Então, a medida mais importante para prevenir doença cardiovascular não está no remédio do diabetes, não está no remédio da pressão, não está no remédio para dislipidemia. É promover um estilo de vida saudável. Indique e prescreva a modificação de estilo de vida. Você precisa colocar para o paciente qual que é a estratégia, como que ele começa, o que ele precisa fazer para ter esse benefício. Um remédio não é capaz de curar um estilo de vida ruim, seja ele qual for. Isso aqui não é só em dislipidemia, é em todas as doenças crônicas que a gente trata na metabologia. O resultado de colesterol elevado não significa necessariamente iniciar a estatina. Eu preciso estratificar o risco do paciente assintomático. Eu comecei a estatina, eu não preciso fazer controle a cada 2, 3 meses do colesterol. Eu tive uma boa eficácia, eu vou manter essa terapia e eu vou revisitar talvez a cada 6 meses, 12 meses. Se eu já estou na dose máxima, eu vou manter esse paciente na dose máxima. Se eu estou na dose intermediária, eu preciso avaliar se eu não preciso elevar essa dose para a medicação para a dose máxima, que é a dose de 20 de rosuvastatina, por exemplo. Se eu for usar a estatina, eu devo escolher uma dose efetiva na redução do colesterol e na redução de risco, porque é isso que a gente está falando, é redução de risco. Não é só diminuir o número. Se diminuir o número não tiver impacto em evento, eu não fiz nada, tá? Então, era esse, acho que a gente conseguiu terminar em menos de 1 hora, que era esse meu objetivo. Essas eram as mensagens que eu tinha para hoje. Eu vou parar de compartilhar e estou à disposição para as dúvidas ou comentários que vocês queiram fazer. Raquel. Deixa eu parar aqui para conseguir ver vocês. Voltar para lá. Oi, voltei.